Vamos lá, Esmeralda. A questão sobre o inferno que você me perguntou, né? Primeiro nós temos que entender o seguinte: na Bíblia você tem o conceito de Sheol. Sheol é sepultura, lugar onde os mortos vão. Se você prestar atenção na Bíblia, Sheol sempre vai estar relacionado onde o justo e o injusto se encontram. Né? Então, no Sheol se encontra tanto o justo quanto o injusto. E até no momento de tristeza, a pessoa ela fala assim: a minha alma irá ao Sheol. Quando Jacó descobriu a morte de José, que os filhos dele contaram, Jacó falou o seguinte: minha alma está triste até o inferno. As traduções colocam lá é Sheol. Então nós temos o conceito de Sheol, que é sepultura, que é lugar onde os mortos vão, sejam eles justos ou injustos. Não há divisão. Só que é interessante a gente observar que a Bíblia ela foi escrita no hebraico. Só que quando ela é traduzida para o grego, Septuaginta, a palavra Sheol ela é traduzida por uma palavra grega chamada Hades. Né? Na verdade, o certo seria falar Hades. Você tem lá a questão do espírito forte, você tem, então, o Hades. Mas a gente usa o termo mais comum, assim, falando Hades. O Hades, na cultura grega, ele é o local onde os mortos vão. Só que lá, na cultura grega, não é na cultura bíblica, na cultura grega, os mortos vão para o Hades e lá eles são escolhidos para dois locais. Ou o Campos Elíseos, que seria um paraíso, ou o Tártaro, que é um lugar de perdição, onde as pessoas se perdem, onde os injustos vão. Então, você tem uma divisão entre no Hades de a pessoa ela chega, ela vai para um canto ou ela vai para outro, né? Ela vai para o Tártaro. O muito louco disso é que no Novo Testamento, e aí já deixamos o Antigo Testamento de lado, no Novo Testamento, sempre que a palavra Hades aparece, ela está relacionada com sepultura, com profundezas da terra. Veja só, sempre que aparece a palavra Hades no Novo Testamento, que são cerca de 11 vezes, está relacionada com sepultura e profundezas da terra. Só tem um caso que não. E você tem uma outra palavra no Novo Testamento que ela é aplicada ao inferno, que é o Geena. O Geena é uma transliteração do termo Geinon, que é terra de Inon, ou terra dos filhos de Inon, ou vale de Inon. O vale de Inon, ele é um local que vai acontecer juízo. Naquele vídeo que eu te mandei de quase 1 hora, lá eu explico melhor sobre isso em 2 passagens. Mas o Geena, sempre que o Geena aparece, ele está relacionado com juízo final. E são 10 vezes em que a palavra Geena aparece. Então o que acontece? Nós temos 11 vezes a palavra Hades aparecendo e 10 vezes a palavra Geena aparecendo. Que ao total soma-se 21 textos no Novo Testamento. Só que tanto Hades quanto Geena são traduzidos como inferno no Novo Testamento para a língua portuguesa. E o que acontece? Quando você mistura o conceito de profundo, terra profunda, sepultura, local onde os mortos vão, que é o conceito de Hades, e você junta com o conceito de Gehenna, que é o lugar, o momento de juízo final, o local onde acontecerá o juízo final, o fogo, você pensa que o inferno é um local profundo em que as pessoas vão para serem julgadas. E esse conceito ele é reforçado por uma obra chamada Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri ele foi um escritor que escreveu esse livro, que ele colocou vários heróis gregos pro inferno e, curiosamente, ele mandou o Papa também pro inferno. Né? Então ele faz isso. Só que posteriormente o livro a Divina Comédia ela é utilizada pelos católicos, pela cultura católica, para representar o inferno. Tanto que essa ideia do capeta segurando um tridente, pegando fogo, é, é uma ideia dantesca. É a ideia do Dante Alighieri. Só que isso passou para toda a cristandade e hoje, todo mundo cristão praticamente, ele crê dessa forma. Então, o que acontece? É uma confusão, porque você tem a palavra inferno, ela traduz duas palavras gregas que têm conceitos diferentes. Geena, né, que é um termo mais judaico,
né, Geinon, vale dos filhos de Non, e o Hades, né, que é sepultura, lugar de profundeza. Então ela mistura os dois conceitos. A palavra inferno ela traduz esses dois conceitos diferentes e as pessoas em língua portuguesa, por não saberem distinguir a diferença entre os dois, acabam fazendo o quê? Acabam misturando isso e crendo numa coisa que de fato a Bíblia não mostra. Se você for na língua original, eu posso depois mencionar. Na verdade, eu posso não. Já no vídeo já mandei para você, tá? Todos os textos do Novo Testamento em que ocorre isso, ok? E por último, nós temos uma passagem que é a parábola do rico e o Lázaro, em que muitas pessoas que vão defender o inferno falam que, olha aqui aparece a palavra Hades, né? E o Hades ele é um local de tormento. Só que nós temos que entender o seguinte: a história do rico e Lázaro, a parábola do rico e Lázaro, o foco dela não é o inferno em si, mas a conclusão da história. Então, você tomando por parábola ou não, seja como for, o foco da história não está no Hades, não está na conversa entre o rico, o rico, Lázaro e Abraão. Não. O foco da conversa é a conclusão que Jesus fala que mesmo que um dos mortos voltasse à vida, se eles não creem nos profetas, eles não iam acreditar mesmo que um dos mortos voltasse. Então a ênfase que Jesus conta essa história não está no fato do inferno ali, do Hades ser literal ou não. Tanto que é contraditório. Você tem o seio de Abraão, se a gente tomar literalmente então, Abraão é um travecão com um seio bem grande que cabe todo mundo, né? E que esse seio de Abraão, ele está tão próximo do inferno, do lugar de tormento, que é contraditório. Então são duas coisas completamente contraditórias. Se é o paraíso, se é o seio de Abraão um lugar perfeito, como é que você vai ver nessa perfeição, você vê pessoas sofrerem no fogo eternamente? Então é algo muito contraditório na própria história em si. Então Jesus ele faz essa elucidação para mostrar que mesmo se as pessoas não creem no que a Bíblia diz, no que está escrito, né? Mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não vão acreditar. É essa a moral da história, é essa a ênfase da história. Só que os que defendem que o inferno exista, eles vão usar essa história, né, essa parábola, como se fosse algo literal. Só que aí você vai ter inconsistências. Então o céu e o inferno são próximos e um vê o outro. A alma ela é material, né? Porque o que sofria pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na língua dele para que o sofrimento parasse um pouco, né? Então você tem vários fatores contraditórios nessa história que soam muito estranho para um lugar perfeito, para o paraíso, né? E fora que o próprio Abraão seria um baita travecão, né? Um seio bem grande. Então acho que seria muito engraçada essa situação, sabe? E aí você tem essa mistura da tradução da palavra inferno, né? Você tem essa mistura da palavra inferno, que é a mistura de Hades e Guiena, ok? Tanto que se você for lá em Apocalipse 20, lá fala assim, que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Peraí, se o inferno é um lugar quente, por que o inferno vai ser lançado no lago de fogo? É porque o lago de fogo é o local de juízo, né? É o local de juízo. E o inferno ali é o Hades, que é a sepultura. Então a sepultura, o local onde os mortos estão, vai ser destruído no juízo final. Por quê? Porque, de acordo com o Apocalipse, não vai haver mais morte. Então, se não vai haver mais morte, a sepultura não faz mais sentido. Entende? E assim, a gente pode pegar vários textos e começar a explicar, mas é simples. Você pega o texto de Apocalipse 20, lá você vai ver a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Bom, se o inferno é um lugar quente, um local de juízo, por que ele vai para o lago de fogo? É contraditório, né? É completamente contraditório.